aceita que acabou. A partir desse portal que você atravessa, daquilo que você deixa de ir, que você deixa ir, a partir disso o jogo se desenvolve. Então, se a gente tem vida, imagens de fertilidade, né, em conflito com medos, com escassez, com dificuldade de deixar ir, de passar para a próxima fase, com a insistência em continuar no lugar mais infértil de nós, a partir desse conflito a gente tem no desenvolvimento do baralho cigano o seguinte: olha só, há lutos que às vezes você vai ter que aceitar, há partidas que você vai ter que viver, que você vai ter que celebrar. Deixa ir embora. A partir desse momento que você deixa ir embora, o jogo do baralho cigano se abre. Se abre trazendo a seguinte mensagem. A carta da aliança, um anel. Quem é que está contigo nessa viagem? A quem você se junta? Como você se relaciona? Como é que você vivencia o seu estar aqui no mundo, no sentido dos encontros? Como é que você gerencia os seus encontros? Como é que você se coloca? A quem você pede ajuda? Com quem você anda? A quem você pede socorro? Quais parcerias você firma depois desse luto? A quem você se associa? Depois que algo precisa morrer, quem é que te conforta? Quem é teu fechamento? A carta da aliança fala sobre isso. A partir do momento que a gente vive esse luto, estamos abertas e abertos a novas alianças, tá? Ou as alianças que já estão, mas que ganham uma nova configuração. Ou então, que ganham uma consciência a respeito do seu valor. E aí depois da carta da aliança a gente tem a carta do jardim. O jardim é maravilhoso, eu amo essa carta. Ela é muito prazerosa. Ela vem depois, é a carta 20 no baralho cigano, e vem depois de uma carta de muito isolamento, muita solidão, muito olhar para dentro, um retiro, um processo de individualidade, que é a carta da torre. A carta da torre no baralho cigano é completamente diferente da carta da torre no tarô. Então ela é a carta 19, né? A pessoa foi lá para o alto da torre de si, entender uma série de coisas, fortalecer sua individualidade. O que acontece no passo seguinte? Porque ela não pode ficar nessa torre para sempre se entendendo. Ela precisa sair. E quando ela sai dessa fortaleza, desce as escadas da torre, ela está diante de um jardim. A carta do jardim, para ela, para essa pessoa que desceu da torre, é ufa, respirar puro, encontrar pessoas, me reabrir depois da reclusão, tocar as folhas, enxergar, lidar ali com a terra que eu só estava avistando do alto, me colocar de igual para igual diante do outro, me colocar cara a cara com a realidade, com a vida, com a abundância. Então a carta do jardim é uma reabertura, um respirar ar puro. O jardim, ele não é nem dentro da carta da casa, nem dentro da carta da torre, ele é a parte externa dessas duas cartas no baralho cigano. Mas ele ainda não é rua. Então ele é um local seguro entre o público e o privado. É um local de experimentação, é um lugar onde os encontros acontecem. É um lugar onde as celebrações se dão, as festas, né, com os vizinhos, o piquenique para o qual você convida os amigos, enfim, contemplar a natureza, plantar e colher aquilo que você quer. É um local muito agradável. E ele sai depois da carta das alianças. Precisamos deixar algo morrer, viver as alianças, celebrar as alianças que precisam ser celebradas, valorizar a nossa rede, quem tá conosco, e nos encaminhar para uma experiência prazerosa, um modo prazeroso de estar aqui nessa terra, tá? No jardim a gente tem que caminhar na direção dos nossos iguais, a gente tem que trocar com pessoas. Ele se assemelha ao pátio de uma universidade. Então ele é um local de contemplação,
de ócio criativo, de redescoberta do prazer, redescoberta do ar puro, o alívio, as trocas mais do que saudáveis. Reabra-se. Compartilhe seu jardim. No centro desse jogo a gente tem a carta do navio. Depois disso, depois dessa mensagem, dessas 3 primeiras cartas, a gente chega ao centro do jogo no baralho cigano. O centro do jogo traz uma carta de deslocamento físico, grandes jornadas. Existem algumas cartas que expressam caminhos ou formas de caminhar no baralho cigano. Tá? A carta do navio é uma delas. E quando a gente chega à carta do navio, a gente está falando de um modo de caminhar, de se deslocar por essa terra que envolve grandes feitos, grandes jornadas, uma super expedição. A tua vida como aventura, a grande aventura de viver. Chegou a hora de expandir o território, chegou a hora de ir muito mais longe, chegou a hora de reunir a coragem para essa jornada da vida. É uma carta que fala que mudanças de lugar são desejáveis. É um ano que você tem para se colocar na estrada, ou pelo menos para, enfim, ter a casa onde você vai morar durante essa jornada, conforme aquilo de que você precisa, para o tempo de jornada que você vai viver. Então o navio é uma casa, ele é uma casa em movimento. Ele é uma grande estrutura montada para você encarar a estrada da sua vida como um mar. Uma estrada bravia, uma estrada sem fim, uma estrada do mistério, do desconhecido. Então a carta do navio, ela traz no centro desse jogo grandes movimentos em 2020. Mudanças de casa, talvez já tenha se mudado como eu em 2019, me mudei nos últimos 2 anos 1, 2, 3, 4 vezes. E a ciganidade continua. Aceite os grandes movimentos. É possível que você mude de trabalho, mudar de lugar de trabalho, de segunda casa. É preciso que você vá explorar territórios desconhecidos, começar um curso novo, começar um modo de vida em um outro lugar, se encaminhar para um outro lugar profissionalmente. Realizar esse luto, celebrar, fechar as nossas parcerias e alianças e nos reencontrar com o direito ao ar livre, ao jardim, à abundância, ao prazer, ao desfrute, à contemplação, aos bons encontros, vai criar um movimento na nossa vida que a gente vai ter que aceitá-lo, a gente vai ter que entrar nesse navio e levar nossa jornada para outros mares, para outros lugares. Depois da carta do navio, vem aquela que precede no curso do baralho cigano, o jardim, que é a carta da torre. A carta da torre, ela é uma carta de individualidade, como eu falei, fortalecimento individual, é um retiro. Ela é uma carta de alguém que se isolou no alto de uma torre. Para que você se isola no alto de uma torre? É uma atitude monástica, é uma atitude de eremita. Ela é muito semelhante ao eremita do tarô. Ela não tem nada a ver com a torre do tarô, ela é muito parecida com o eremita. É uma carta de olhar para dentro, fortalecer sua individualidade. A gente vai para o alto da torre de si mesmo, às vezes para tomar decisões, para contemplar todo o caminho do alto e decidir, é para lá que eu vou. Para ouvir a si mesmo, a si mesma, né? Deixar com que os ruídos externos cessem, uma atitude de isolamento
E não é possível viver a torre se você não mergulhar na solitude, se você não redescobrir a convivência consigo, né? Saber extrair o máximo de prazer, de sabedoria, de crescimento do seu próprio espírito, do próprio olhar para si. Depois da carta da torre, vem a carta do cão. O cão, ele é um animal que habita uma carta do baralho cigano, que é a carta da casa. Na verdade, ele está na parte externa da casa. Olha só. Onde é que ele está, portanto? Ele está na carta do jardim. É um animal que toma conta da casa, toma conta do teu interior, do teu espaço sagrado, toma conta das tuas relações, toma conta daquele perímetro de que você precisa para existir no mundo, toma conta do teu caracol, toma conta do teu da tua tenda. Animal que cuida das amizades, que vai estranhar, vai reconhecer o cheiro de quem é familiar, vai estranhar o que ameaçar aquele território. Então esse animal territorialista, esse animal, ele representa a lealdade, as pessoas com quem nós podemos contar, o saber pedir ajuda e receber ajuda, receber apoio. Ele representa as amizades sinceras, ele representa, em um outro sentido, um sentido muito mais seguro para os sentimentos, para as relações, ele representa segurança emocional, ele representa, num outro sentido, um pouco mais íntimo, a carta das alianças, porque essas alianças aqui, elas podem ser as relações afetivas, né, as nossas parcerias nesse sentido, mas elas também podem ser as alianças, os contratos que nós travamos nas nossas relações no mundo. Mas o cão, ele fala de intimidade, o cão fala de poder contar, de se sentir confortável, se sentir acolhido, se sentir acolhida. Com o que se pode contar? Então ele sai ao lado da carta da torre falando sobre olhar para dentro de si, ser amiga ou amigo de si e também saber encontrar os seus iguais, saber com quem você escolhe caminhar ao sair dessa torre. Você se movimenta na sua jornada de vida ao lado de quem? A que você é leal, quem é leal a você? Peça ajuda, você não precisa caminhar sozinho. É bem-vindo que você faça o exercício da torre, mas é bem-vindo também que você tenha a sua rede. E aí depois vem a carta da chave. Quando conseguimos um fortalecimento individual na torre e o fortalecimento a dois ou em rede do cão, nós conseguimos abrir portas. Há portas que a gente não vai abrir se não estiver consigo, se não estiver com quem a gente tem que estar. A carta da chave, ela representa o nosso acesso a tudo que é de fato nosso. Algo está guardado para a gente ali, atrás daquela porta. Foi dado a gente um instrumento para abrir aquela porta. Você não precisa abrir agora, mas tem algo ali guardado para você. E a carta da chave quer que você saiba disso. A carta da chave, ela representa tudo aquilo que é de fato nosso, porque é a chave da nossa casa, a chave do nosso carro, nossa senha de e-mails, nossa senha no banco. Tudo aquilo que está simbolizado em uma ferramenta, em um instrumento, é o que é seu. Aquilo que você pode acessar, aquilo de que você pode precisar. Então a carta da chave, ela diz, olha, tem portas que vão se abrir pra gente. Tem algo que está guardado pra gente, esperando que a gente olhe para dentro de si mesmo e para que a gente viva os bons encontros, se coloque no mundo de maneira mais amigável, zele pelas relações. Peça ajuda, ofereça ajuda.
Depois que a gente viver profundamente assim, profundamente os encontros, talvez nós estejamos aptas e aptos a abrir essa porta que a chave guarda pra gente. Ela também é uma carta de soluções, né? Ela fecha portas, ela abre portas, ela fecha caminhos que não precisam ser trilhados agora, que não precisam mais ser trilhados também, e ela abre novos caminhos. Então, a abertura dessa porta dada pela chave, ela está condicionada a esse mergulho em si, né? Mergulho na individualidade, que é a torre, e a essas conexões saudáveis, interessantes, férteis, promissoras da carta do cão. Essa foi a leitura do baralho cigano para o ano de 2020. Agora vamos à leitura do tarô. O tarô hoje, minha gente, foi brabo, tá? Foi brabo. Ele não saiu com cartas bonitinhas, não. Ele tá focando muito nessa dualidade, medo, fertilidade, medo, prosperidade, crenças de abundância, crenças de escassez. Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas que eu tirei para o tarô, sendo 4 principais e 3 complementares, 1, 2, 3, 4, 5, não, 1, 2, 3, 4 dessas cartas são do naipe de espadas. 2 são do naipe de ouros. 1 é do naipe de copas. Então a gente tem majoritariamente o tarô abordando os conflitos. E de todas as cartas que saíram, nenhuma é arcano maior. Nenhuma é carta da corte. São todas cartas menores numeradas. Cartas de 2 a 10. O que isso significa? A gente começa olhando o tarô a partir daí. Significa que esses conflitos, essa guerra, né, para a qual nós estamos sendo chamados através das cartas de espadas, isso tudo vai se dar de uma maneira muito cotidiana. Eu tirei 4 cartas, né? Uma que é o jogo principal do tarô, uma que é o sim do jogo, 2 que são o não do jogo e uma que é o porquê do jogo. Por que eu tirei 2 cartas pro não? Não sei, senti vontade, intuição. No sim do jogo a gente tem uma carta que fala sobre se deixar paralisar pelo medo, não seguir nenhum caminho nem outro, né? Ter as culpas de um lado te atormentando e ter o sol e a tua realização te cobrando do outro. Não conseguir dar nenhum passo, ficar muitas vezes aprisionado em situações complicadas, em pegadinhas, porque você não consegue se encorajar e romper com a tua culpa para caminhar na direção do teu sol, da tua vitória, da tua realização, da tua responsabilidade de brilhar aqui nessa vida. O 8 de espadas, ele é um momento em que, no mito do herói Orestes, que é um herói que a família dele estava sendo assolada por uma maldição há anos, há gerações. Os pais, os avós, os bisavós estavam sempre em conflito com os deuses, fazendo merda de alguma maneira, traindo os deuses, traindo, portanto, a si mesmos. Eles estavam em conflito entre si, eles estavam matando pessoas da família, eles estavam fazendo merda o tempo todo, atentando contra a vida, contra o valor da vida, adoecendo um lugar que deveria ser o lugar dos afetos, dos bons afetos, que é a estrutura familiar. Então, os péssimos afetos estavam sendo predominantes nessa família de Orestes. E aí, o deus Apolo
chama o garoto Orestes num canto e fala: Orestes, olha só, seus avós fizeram merda, seu pai fez merda, sua mãe se vingou do seu pai matando ele junto com a amante dela, tua família tá fazendo merda há muito tempo, e a sua mãe é a última pessoa nessa família, na história dessa família, a agir com muito ódio, a ser dominada pela destruição, e você precisa matar a sua mãe. Traduzindo essa simbologia, você precisa romper com a raiz de todo mal. Você precisa romper com o mal na raiz, melhor dizendo. Você precisa encerrar o lado maligno, corrupto, adoecido dessa dinastia, da sua ancestralidade. Você precisa ser outro. Eu sou o Deus Sol, Apolo. Deus Sol, vírgula, Apolo. Ou Deus Sol. Dois pontos, Apolo, melhor. Então, Apolo diz isso a Orestes. Ele diz: eu sou o seu Sol. Eu sou o Deus Sol, o Deus que confere a glória a cada um. O Deus que traz a realização, viver conforme a sua verdade, solarizar a sua existência, trazer as questões para a consciência, para lidarmos com elas, com toda a nossa verdade, com toda a nossa pureza. Chegou a hora da sua família sair das sombras. Chegou a hora de começar uma nova era para você, para as suas irmãs, para os seus descendentes. Só que Orestes entende que a missão dele, dada pelo deus Apolo, é matar a mãe. Ok, encerrar essa dinastia. Mas além de ser a mãe dele, ele morre de medo porque existem entidades punitivas gregas que atormentam especialmente para sempre todas as pessoas que morreram e que cometeram crimes com os seus familiares. Essas pessoas nunca mais vão ter paz se depender dessas três entidades que são as eríneas. E aí nessa carta 8 de espadas, as eríneas estão de um lado e Apolo do outro, Orestes no meio morrendo de medo, não sabe para onde vai, não sabe se ele segue o comando de Apolo, não sabe se ele se deixa paralisar pelo medo das eríneas. Ele está numa sinuca de bico aqui. Isso é um sim de 2020, gente. A gente com muito medo de romper com a nossa culpa, com tudo aquilo de ruim que a gente ou que a gente herdou, que está pairando sobre a nossa história familiar. A gente com medo de sair dessas dores que nos identificam como seres humanos, como indivíduos, para entrar num novo tempo, que é o tempo da iluminação, o tempo da realização, o tempo da glória, o tempo da verdade, que é o tempo do sol. Então, medo de deixar chegar um novo tempo, o medo de ficar se deixando atormentar pela culpa, é o sim do jogo do ano. E aí no não, a gente tem um outro 8, o 8 de copas, que é Psique descendo ao inferno, tá? Psique desce ao inferno, o mito dela a gente já abordou muitas vezes no laboratório. Psique é uma moça muito bonita, e Afrodite fica incomodada com o excesso de beleza dessa moça porque ela está sendo ovacionada pelos poetas. Afrodite manda o seu filho, Eros, ou Cupido dos romanos, ir lá flechar essa moça para ela se apaixonar por um cara qualquer e sair do caminho de Afrodite. Os poetas não querem se casar com ela, eles só querem render homenagens. E aí os pais da menina também estranham. Por que a nossa filha não se casa? Que a nossa filha sempre, enfim, idolatrada pelos homens, mas ela nunca encontra um companheiro. Tem algo de errado. Então vamos lá jogar o oráculo, consultar o oráculo de Delfos para saber qual é o destino dela. E o destino dela, diz o oráculo, é ser entregue
como uma oferenda para se casar com Deus. O marido destinado a ela não é um mortal, é um Deus. Então os pais vestem ela de noiva, abandonam ela no alto de um penhasco e, ao mesmo tempo, Afrodite mandou o seu filho lá flechá-la. Então, quando ela está lá no alto do penhasco, Eros chega com seu arco e flecha e ele se acidenta na própria flecha e se apaixona perdidamente por essa moça. Mas a mãe dele não pode saber. O que ele faz? Ele pede ajuda a Zéfiro, o vento, que sopra um vento muito forte e leva essa moça do penhasco para frente do palácio de Eros e ela cai desacordada. Quando ela acorda, ela está no palácio, ela não sabe nem o que está acontecendo da vida dela. O que está acontecendo? Vai para onde? Então, Psique é informada de que agora a casa dela é ali, se ela quiser ficar morando ali, ela pode, ela vai ser muito feliz, ela vai ter tudo do bom e do melhor, ela vai ser amada, ela vai ser muito bem tratada por Eros, mas ela, aliás, pelo Deus que mora ali, só que ela não pode saber quem é ele, qual o nome dele ou como ele é fisicamente. Então ela vai ter que ser um casamento, né? Ela meio que é forçada a esse casamento, ela não tem opção, não tem para onde ir, mas ela se encanta, se apaixona pela beleza do lugar, por toda a forma como ela está sendo tratada, ela se deixa seduzir e ela vai tomar a decisão de ficar ali morando com esse Deus que ela desconhece. Ela está tão feliz e ela está tão bem que ela fica ali para sempre, resolve ficar ali para sempre. É que meu gato estava aqui e se assustou com o cigarro, com fogo, né? Morre de medo de fogo. Então, Psique fica vivendo assim com ele por um tempo, mas as irmãs de Psique descobrem onde ela está e vão lá visitá-la. E botam um monte de caraminhola na cabeça dela. Como assim você está morando nesse lugar? Você nunca viu esse homem deve ser horroroso, por isso que ele não se mostra para você. Você tem que ver o rosto dele. Mas o acordo é que ela não veja o rosto dele para ela continuar vivendo ali. Mas aí naquela noite ela não se aguenta e depois dela se deixar amar loucamente por ele, como vem acontecendo há muitas noites, porque ele a seduziu e ela se deixou encantar por aquele modo de vida. Então ela vai lá ver o rosto dele à noite e aí ela descobre quem ele é. E o bofe é lindo. Só que ele fica puto porque ele percebe um movimento, vê que ela descumpriu o trato e ele vai embora, sai voando pela janela. Ela corre atrás dele, mas ela é uma mortal e ela cai daquela sacada. E se machuca e fica chorando, fica desesperada, não sabe o que fazer. Ela foi abandonada pelo ser superior que ela amava. Então ela vai ter que correr atrás daquele amor. Aí ela vai se ajoelhar aos pés de Afrodite e pedir, por favor, me ajuda, o que eu faço? E Afrodite fala, tá bom, você quer o amor do meu filho? Então vem comigo. Vem fazer umas coisinhas aqui que eu preciso que você faça, uns trabalhinhos. E aí, nesses trabalhinhos, depois que você fizer, você tá liberada, eu te dou o amor do meu filho, tá bom? Tá bom. E aí ela faz vários trabalhinhos para Afrodite. E em todos eles, a presença oculta de Eros, né, tá ali ajudando ela a cumprir aquelas tarefas que são sempre tarefas impossíveis. A última tarefa ela tem que buscar uma caixa de produtos Jequiti no inferno. Como é que é isso? Afrodite manda ela procurar uma caixa de produtos de beleza, pedir um pouco da beleza, na verdade, de Perséfone, que é a rainha do submundo, a rainha do Hades. E aí ela manda Psique lá. Só que quem desce ao mundo dos mortos não pode voltar, não é bagunça. Mas quando ela chega, porque o amor dela é tão grande que ela aceita, ela se deixa resignar e vai, né? Ela vai, ela já não tem mais nada a perder.
Não custa nada ela se entregar e seja o que os deuses quiserem. Ela vai com tanto amor ao inferno de si mesma, que Perséfone se desarma e entrega a ela um pouco da sua beleza. Entrega, conforme Afrodite pediu. Esse é o momento em que ela está descendo ao inferno de si. Isso sai no não do ano, no não do ano. No não do ano. No não do ano também sai uma carta que é o 10 de espadas. O 10 de espadas é o momento em que o herói Orestes finalmente matou a sua mãe e está sendo julgado. As Eríneas estão ali no julgamento dele, elas querem a alma deles, querem ter o direito de atormentá-lo para sempre, porque ele matou a própria mãe. Mas a deusa Atena intervém e fala: é o caralho. Quem manda é o deus Apolo, ele está cumprindo uma ordem de Apolo. Vocês não podem comer a alma dele, consumi-lo, devorá-lo com a sua culpa. Ele não tem culpa. Com o seu voto, a deusa Atena, que é a Minerva dos romanos, ela isenta Orestes de qualquer possibilidade. Ela o absolve. E aí, lá no final da carta, o sol está nascendo, olha. Orestes está arrasado, não pode ver o futuro, ele realmente teve que encerrar um trabalho muito cansativo. Ele está exausto, ele está morto. E aí ele não pode ver que lá atrás, no horizonte, está nascendo o sol. Chegou um novo tempo. Então é aquele final que é sacrificante. Tem coisas que você vai ter que levar ao final de maneira sacrificante, não é um final exatamente feliz, não é um final prazeroso, não é um final abundante, porque você teve que ceifar. É a conclusão de uma jornada dolorosa. Então, às vezes você teve que cortar em si mesmo. Mas existe vida depois disso. Toda a vida foi autorizada depois disso. Essas duas cartas no não estão dizendo algumas coisas pra gente. Em primeiro lugar, o 8 de copas, ele pode estar dizendo que nós não sabemos descer, transitar no inferno de nós mesmos ainda. Ou ele pode estar dizendo, é desejável que você transite no próprio inferno. Que você olhe para a sua sombra, que você desça como psique, lá no seu submundo, para reencontrar aquilo que o amor, que a fertilidade, que a continuidade da vida exigiu que você encontrasse. O que você consegue, olhando lá para o fundo, para a profundeza de si, o que você consegue encontrar de beleza? Esse ir ao inferno de si é sempre desagradável. Isso sai no não. O jogo está dizendo, você não precisa ir ao inferno, você não precisa disso, ou você precisa muito disso, aprender a realizar isso de uma vez por todas. E aí, por isso, para explicar um pouco essa dualidade do 8 de copas no não, eu tirei o 10 de espadas. Foi assim que eu entendi, pelo meu interesse, em tirar duas cartas para o não. Ainda não tinha visto as cartas, tirei duas para o não, e uma está dialogando com a outra, explicando, né, com a outra. Existe uma saída do inferno, né? É preciso encerrar tudo aquilo de negativo, sair dessa cilada do medo paralisante, tomar uma atitude através da razão, a deusa da razão que está falando aquilo, e ceifar aquilo que tem que ser ceifado. Ponto final. A dificuldade tanto de transitar nas nossas sombras, quanto de realmente pontuar experiências nessa vida, experiências dolorosas, traumáticas, isso está falando não.
a gente vai se deparar com essa dificuldade durante o ano. Mas essa sequência, esse não, também pode estar dizendo pra gente, olha, encurte o caminho. Encurte o caminho. Não precisa se deixar chegar até o seu inferno sempre. Não precisa ser tudo uma tormenta. Não precisa tudo ser tão sacrificante, olhar para a sombra. Existe um ponto final. Algumas trilhas para o inferno têm que ser ceifadas, fechadas. Nesse abismo aí não caia nunca mais. Está sendo dado um mapa através do jogo do tarô para a gente, portanto, para a gente abreviar essa experiência. O medo paralisante não precisa nos levar ao inferno sempre. Se a gente se abrir à mensagem do porquê desse jogo. Então, qual é a carta que sai no porquê desse jogo? O 7 de espadas. O 7 de espadas é o momento anterior ao sim. O momento anterior ao 8 de espadas, quando Orestes matou sua mãe e está travado, está morrendo de medo, está consumido pela culpa, que é o momento exatamente da morte da mãe, né? A morte da mãe não acontece aqui. A morte da mãe, ela está acontecendo aqui, ou talvez ela esteja acontecendo aqui, ó, nessa linha invisível entre as duas cartas. A gente não sabe exatamente qual é o momento, mas não é aqui. Aqui é o drama de estar entre as Eríneas e a ordem do Deus Sol. Aqui, o passo anterior, que sai no porquê, é o 7 de espadas. O que é o 7 de espadas? É agir no escuro. Agir fora do seu... do lugar mais confortável para você agir. É o momento em que Orestes vestiu a sua capa púrpura, chapéuzinho roxo. Eu sei, é um vídeo em preto e branco, como eu não costumo fazer, mas eu achei que seria legal fazer. E achei super classudo. Orestes veste a sua capa, ele está contendo 7 espadas. Eu tenho 7 espadas para me defender, eu tenho algum em minha companhia. Ele pega suas 7 espadas e vai entrar no castelo onde a mãe está vivendo com o seu amante, onde ela matou o pai, porque a mãe se apropriou daquele castelo, mas ele não pode entrar lá de qualquer jeito, ele tem que entrar disfarçado. E esse disfarce pode ser um disfarce físico e pode ser um disfarce também emocional. Pode ser que ele esteja conversando com as pessoas que já o conhecem de longa data, ele cresceu naquele castelo, de maneira que elas não desconfiem de que o propósito dele é aquele ali. Então ele está sendo esperto, ele está sendo estratégico. Ele foi aquele que teve um encontro com a sua razão, com a sua estratégia, mesmo que aquilo parecesse duvidoso para outras pessoas, mesmo que fosse preciso se esconder, não mostrar exatamente quem ele era, ele teve toda a sua atitude estruturada através de uma estratégia. E ele executou aquilo que ele se propôs a fazer. Ele matou a mãe, ele encerrou aquela dinastia cheia de ódio e deu a vez para o sol dele. Né? Ele venceu o karma familiar, ele venceu os traumas, ele venceu toda a raiz do mal familiar dentro de si mesmo, porque essa morte é simbólica, né? A gente está falando de um mito. Então, no 7 de espadas, ele agiu a partir de uma estratégia. Tenha uma estratégia. Se você tiver uma estratégia esse ano, se você combater o seu medo, você vai conseguir dar conta da mensagem de que o tarô está falando, tá? Já que teremos que olhar para os nossos maiores medos, que a gente se deixe tomar num gesto de coragem pela nossa razão, pela nossa estratégia, mesmo que para isso seja preciso se descaracterizar um pouco. Você pode ser outras, você pode ser outros, você pode ser muitos. Você não precisa ser sempre a mesma coisa.
Então, o 7 de espadas fala, tenha esperteza para transitar nas zonas mais sombrias de si. Então, você vai se sentir, mas não evita esse conflito, não. Vai lá realizar o que você tem para realizar. Vai lá romper com a origem de todo o mal em você. Vai lá dar direito ao seu sol, dar direito ao seu brilho. Não vai ser doloroso, não vai ser agradável no momento que você estiver combatendo aquilo que existe de pior, a sua pior versão que precisa ir embora. Romper, às vezes, com a estrutura familiar, nas dores que ela está te causando, para que você dê oportunidade à sua expansão individual, né, a sua expressão da sua vida, daquilo que você tem a realizar de maneira singular, exclusiva, única no mundo, e muitas vezes você não pode se deixar ceifar, podar, castrar pela estrutura familiar. Então, eu preciso viver determinadas rupturas, né? Então, esse jogo está falando sobre tudo isso pra gente, e é para você não se perder daquilo que você foi fazer. Né? O porquê do jogo, o porquê de todo o tarô é esse aqui. Quando a gente estiver sendo tomada por muito medo, medo paralisante, culpa de estar no caminho certo, volta lá na estratégia, volta lá no momento em que você toma coragem e sim, vai encarar a missão dada pelo seu sol, pelo que realmente é verdadeiro para você, aquilo que move a sua presença aqui nesse planeta. Renove o pacto com isso, dê o seu jeito e vença o seu medo. É isso que o jogo de tarô está falando pra gente. Não é preciso ir ao inferno sempre por causa dos seus medos. A gente precisa encontrar o ponto final. Da dificuldade de enxergar o ponto final, do medo de levar esses processos a cabo, é que estão surgindo todos os conflitos trazidos, expressos no jogo de tarô. E aí a gente tem 3 cartas complementares nesse jogo de tarô. O 3 de ouros, um homem recebendo dinheiro de outros 3 homens, uma escolinha, a escolinha do professor Dédalo. A gente tem o 4 de ouros, o mesmo herói com inveja do seu sobrinho que é mais talentoso do que ele, e aí ele interrompe o fluxo de prosperidade aqui, né? E o 2 de espadas, que é o início do naipe de espadas, no conflito entre mãe e pai de Dédalo, ele negando esse conflito, ele sem conseguir enxergar todas as dimensões, todos os desdobramentos futuros desse conflito, né? Ele está entre essas 2 figuras aqui em conflito, sabe se fica do lado do pai ou do lado da mãe. O que essas cartas estão tentando nos dizer? Bom, as 2 primeiras cartas dessa sequência são do naipe de ouros, tá? O naipe de ouros é um naipe que fala sobre a relação com a nossa vida material. Então, nessa sequência do 3 para o 4, a gente tem o herói do naipe de ouros, que é o arquiteto Dédalo, um inventor, um realizador de coisas, alguém que manipula muito bem os recursos materiais, os recursos da natureza, para realizar coisas importantes, interessantes, fundamentais para a vida humana, né? Acessórios, soluções, inclusive arquitetônicas, enfim, ele é um fazedor de coisas, é alguém que manipula a terra, a matéria, o elemento terra é o elemento, né, do naipe de ouros, e ele consegue fazer isso, ter uma ciência, expandir a consciência dele, ter uma ciência tão grande da complexidade daquilo que ele faz, que ele consegue alterar em escala maior a circulação dos recursos, ou seja, ele prospera, ele vive a prosperidade. Mas antes de viver a prosperidade, o herói Dédalo entra em profundos conflitos com as suas crenças relacionadas à escassez e com a dúvida que tem de si mesmo. Tá? Então, no 3 de ouros, Dédalo está lá no início da sua jornada, na cidade dele, dando os cursinhos dele, usando a fórmula de lançamento do Érico Roth. Ele está lá, usando todo o seu marketing digital, e ganhando dinheiro
por deixar os seus talentos fluírem livremente, ensinar as pessoas, compartilhar com as pessoas os seus saberes. É isso que está acontecendo no 3 de ouros. Ele está começando a ganhar dinheiro com o que ele faz. Só que aí vem o 4 de ouros, que é a pisada em falso do Dédalo. Entre essas pessoas que ele está ensinando está o sobrinho dele, que é um garoto que só tira de 9,7 para cima na escola. Dédalo está com inveja do talento do seu sobrinho. Pra quê, Dédalo? Por que você está com inveja, cara? Por que você está com inveja do filho do seu irmão? Bom, qual é o desfecho dessa inveja, né? Dédalo interrompeu o fluxo de prosperidade na vida dele para se ocupar do sobrinho. O sobrinho, ele é uma alegoria, uma metáfora para o fruto do irmão. Ele está mais preocupado com o fruto do irmão do que com os frutos que ele precisa dar. Inveja, ciúme, apego, desconfiar de si, não acreditar na sua fertilidade, na sua prosperidade, querer que o outro não tenha. Então, no momento inicial desse jogo complementar, a prosperidade e a abundância está fluindo para ele de maneira inicial, mas esse processo é interrompido pelo seu apego, pela sua inveja, por não querer que o outro tenha, pela dúvida que ele tem de si. Isso aqui é o mesmo conflito que se encena no baralho cigano, cara. Isso aqui é a negação de um conflito, mas também é, através da negação, que o conflito do naipe de espadas está sendo deflagrado. A disputa entre a pai e mãe, na verdade, as disputas, as batalhas, as dores, as memórias de violência de toda a sua história familiar, todas as crenças limitantes, todos os sentimentos negativos dessa família conforme eles nasceram, o adoecimento dos afetos, tudo isso aqui criou uma série de impedimentos que nos colocam agora nesse conflito entre as nossas maiores riquezas, a nossa abundância, o nosso direito à prosperidade circular e o ponto onde nós pensamos que não temos direito e que devemos parar de nos ocupar conosco, com a nossa vitória, com o nosso sucesso, para nos ocupar com aquilo sobre o que nós não temos gerência, que é o fruto do nosso irmão, da nossa irmã. Então, da negação desse conflito em você, de não enxergar que quando você se comporta com a parte mais pobre, mais mesquinha de si, você está evitando que a prosperidade siga o fluxo na sua vida, que a fertilidade siga o fluxo na sua vida. Da negação desse conflito vão surgir todos os nossos problemas do ano. Então é uma oportunidade também, a partir do momento em que pararmos de negar esses conflitos e abrirmos os nossos olhos, é a possibilidade de surgir também um grande salto de consciência. É isso, gente. Esse é o jogo do ano de 2020, aprofundado a partir do baralho cigano, que é o baralho Lenormand, e o tarô mitológico,